Olá, pessoal. Sou o professor Mauro, da UFOPA. Hoje é a nossa aula 7, né, do curso de Geotecnia 2. E hoje o assunto, a gente vai encerrar a parte de adensamento, estudando agora recalque. Beleza? A gente já estudou ensaios de adensamento, né, tensão ou compressibilidade na primeira aula. E agora a gente vai finalizar com recálculo por adensamento. Essa fórmula, esse assunto é bem simples, tá? Vai ser rápido. Mas a gente tem alguns exercícios que vão englobar os conhecimentos que a gente tem de outras matérias, né? De outros conteúdos, na verdade, que a gente já viu nesse semestre ou no anterior. Então vamos lá. Primeira coisa, o que vocês entendem por recalque? O que vocês acham que é recalque? Eu vi lá no livro que dá o exemplo do asfalto, né? Quando Hum, o solo ele não possui aquelas características principais de baixa permeabilidade, de resistência, e mais uma que eu esqueci, ele pode ficar mais propenso ao recalque, que é como se ele subisse um pouquinho. Parece uma lombada quando é feita no asfalto. Ele eleva o nível. Eu tá. vi. Em asfalto, eu acho que é afundamento de roda, que você está falando. Por exemplo, tem um perfil aqui, né? Imagina que isso aqui. Eu vi Imagina que. recalque fala do asfalto. Eu vou procurar. Não, não, calma. É recalque, tá certo. Mas imagina que tem aqui uma estrada, né? Aqui. E, por exemplo, tem um veículo aqui, né? Simular só as rodas, então só o eixo. A depender da carga desse veículo, esse pavimento pode sofrer um afundamento aqui, digamos. Fazer isso aqui. Ó. Isso é comum nas estradas. Principalmente onde passa caminhão. Já viram isso? Chama isso de trilha de roda. Na direção das... Nesse ponto bem aqui, ó, seria o peso das rodas, digamos, do veículo. Dá para compreender? Então, há uma variação aqui de altura. Né? E algumas vezes esse solo que está aqui vem aqui para o lado. É isso que você está falando, Mapau? Esse solo que estava aqui vem aqui para o lado. É isso? Não, eu vi de uma forma diferente, mas eu não sei explicar tecnicamente. Tá. Você me mostra, então. É, Mas em si, gente, os recalques eles são deslocamentos, certo? Geralmente para baixo. Aonde que você vê isso, né? Em geral, você já viram as trincas em casas e tal, tudo mais? Por exemplo, geralmente elas são provocadas por movimentos da edificação, né, verticalmente. Então, por exemplo, digamos que uma parte da edificação desceu aqui, ó, que estou marcando aqui, ó, desceu, né? Esse movimento de descida, essa variação de altura, então, quando comprimir o solo, vai ser o recalque, deslocamento, geralmente para baixo, tá? Sempre acompanhando o carregamento. A gente concorda que a carga do edifício aponta para baixo, sim ou não? Sim. Então, é fácil de perceber que pode ter esse movimento aqui, sim ou não? Vocês já viram aqueles. Não é esse exemplo, né? Mas enfim, você já viram, por exemplo, algumas casas, tipo assim, bairro antigo, e a prefeitura começa a fazer pavimento e a casa fica lá embaixo, a rua fica mais alta que a rua, o nível da casa. Vocês já viram essas situações? Uhum. Né? Então, o que que gera. Não, nem toda vez é recalque, tá, gente? Nem toda vez é recalque. Às vezes só aumenta a cota da rua, mas pode ser que tenha acontecido isso.
Tipo assim, o pavimento vai recalcando, então a casa, e o nível da rua vai ficando elevado, né? Então, existem dois tipos de recalque, né? Tem um recalque total, né? Aí tem o imediato, de consolidação secundário, digamos, certo? O imediato é quando você aplica a carga e pronto, né? A carga recalca uma vez. O de consolidação é quando ocorre o esvaziamento, né? Não é esvaziamento, mas a expulsão da água dos vazios por adensamento, né? Que a gente já estudou. E o secundário é quando ocorre ao longo do tempo, tipo assim, depois de vários anos continua movimentando. Qual é o problema do recalque? Não é esse movimento acontecer, e sim ele acontecer de forma desigual. Por exemplo, nessa imagem, você consegue perceber que esse ponto aqui, ó, tem um deslocamento maior que esse outro daqui, da direita? Dá para perceber isso? Sim. Então, a gente chama isso aqui de recalque diferencial. Diferencial. Então, digamos que aqui seja o ΔH1 e aqui o ΔH2. A diferença do recalque, né? Recalque diferencial seria a diferença entre esses dois recalques. Isso que provoca trincas, por exemplo, numa edificação, né? Você consegue perceber que esse ponto aqui, deslocando mais, a tendência é ele puxar essa parede nesse sentido? Dá para perceber isso? Sim. Então, ele puxa essa parede, se você puxar um papel, por exemplo, nesse sentido, a tendência é ele rasgar perpendicularmente a esse sentido, ó, tipo 90 graus. Tá vendo aqui as trincas? Elas são mais ou menos perpendiculares a esse movimento. Dá para entender? Sim ou não? Sim. Então, gente, é mais fácil de entender e de visualizar isso numa edificação. Mas em obras de grande porte, né? Grande porte mesmo, como, por exemplo, barragens e aterros sanitários, isso não é tão fácil de ver a olho nu. Então, o que que a turma faz? Ela monitora, né, isso ao longo da vida útil dessa construção ou dessa obra. Então, a gente põe marcos, né? Tipo, são marcações em determinados pontos da obra, do aterro, da barragem, e fica monitorando. Todo mundo aqui conhece teodolito, estação total, nível eletrônico, sim ou não? Lá da topografia. Sim. O nível, ele mede o quê? Distância vertical ou horizontal? Nível. Vertical. Vertical. Então, por exemplo, se eu fizesse uma marcação bem aqui, ó, nessa parede, digamos aqui, ó, tipo assim, na hora que foi construída, tempo igual a zero. Isso aqui está a uma determinada distância aqui de um outro nível de referência. Dizer que está 1 metro, né? No tempo, tipo assim, agora no tempo depois de 10 anos, digamos que eu faço uma outra leitura e essa marcação, em vez de dar 1 metro, deu 1,05 m. O que quer dizer isso? Depois de 10 anos. O que quer dizer isso? Que cedeu, né? 5 centímetros. Cedeu. Quanto cedeu? 5 centímetros. 5 centímetros, né? Então, a diferença de uma leitura para outra vai dar o recalque, certo? Recalque total. Então, isso é feito, gente, em aterro sanitário. Você acha que o resíduo é compressível? Sim ou não? Por exemplo, se você Sim. amassar um monte de garrafa PET, diminui de volume? Sim ou não? Sim. Diminui, né? Porque ela expulsa Isso. o ar, né? Que tá dentro. Né? Isso. Por exemplo, decomposição de matéria orgânica. Diminui volume? Sim. Sim, né? Porque tem muita água e você perde aquela água ali, né? Vai infiltrar, vai para outro lugar. Então tem variação de volume. Então tem muito recalque, problemas de recalque em aterro sanitário. Isso deve ser monitorado. E é exatamente isso que a gente vai estudar, né? Esses movimentos, como calcular isso.
Tá beleza? Então perceba, tá vendo essa imagem? Essa imagem é o fundo de um aterro sanitário, uma área lá que está usando para depositar resíduos. Você consegue perceber nessa primeira imagem que tem curvas de nível? Sim ou não? E que tem uma cota aqui, ó, de 80 e aqui embaixo é 70. Dá para perceber? Então, por exemplo, esse miolo aqui é mais baixo do que esse outro aqui, essas bordas. Consegue perceber isso? Sim ou não? Tá vendo bem aqui, ó, por exemplo, 70. 70 e aqui é 80. Isso é a cota, né? Então tem uma diferença de nível aí de 10 metros. Sim ou não? Dá para perceber isso? Sim. Então, né, isso aí é provavelmente aonde está sendo colocado os resíduos, né? Então tem que ter a célula lá e tudo mais, e é um talude. E cada pontinho desse verde, vocês estão vendo aqui esses pontinhos verdes que está escrito MT04, MT02, MT17, tá vendo aqui essas coisas? Sim ou não? Sim. Cada pontinho desse é como se fosse um arco desse que eu estou mostrando bem aqui do lado, ó. Tá vendo que é um pedacinho de concreto e tudo mais, que é marcado? Isso aí tem uma cota. Você concorda se o aterro descer isso aqui desce junto? Sim ou não? Sim. Então, gente, o recalque disso é monitorado com aqueles níveis lá que eu falei, né? O nível, a estação total. Então, perceba, o monitoramento dessa área aqui, ó, é feito para alguns pontos desse, né? Que estão marcados aqui nesse gráfico. Então, perceba, aqui no eixo Y, né? Considerando o eixo Y positivo para baixo, geralmente na geotecnia a gente tenta adotar o positivo para baixo, que geralmente são os movimentos que a gente tem. Então, ó, os recalques vão de 0 a 4,5 metro. Tá vendo aqui que é metro? Não é milímetro, é metro. Quanto a Ana Paula disse que tinha? Quanto que você mede, Ana Paula? 1,54. Então, por exemplo, digamos que a Ana Paula está aqui, ó, 1,50, um pouquinho mais que 1,50. Então, é como se descesse a altura da Ana Paula durante, ó, quantos dias? Tipo, aqui no verde, nesse. O mais crítico é esse laranja aqui, ó, que é o MT21. Isso aqui é 200 dias. Quanto é 200 dias em meses? Tá um pouco mais que 6 meses, é ou não é? Concorda? Sim ou não? Sim. Então já pensou a cada 6 meses descer uma Ana Paula? O aterro recalcar uma Ana Paula? Isso é bom ou ruim? O que você acha? Isso é ruim. Por que é ruim? Perigoso, né? E por que é perigoso? Não, qualquer aterro, você fala, professor? Aterro sanitário, que é aterro sanitário. Aí seria bom, né? Por que seria bom, então? Porque eu ganho mais espaço, eu ganho uma área com maior volume para eu depositar mais ainda. Não? Isso, exato. Exatamente. Muito bem. Essa é a resposta da parte boa. Mas quem falou que é ruim, também está certo. Porque esse movimento, gente, ele pode fazer com que o aterro perca a estabilidade e ocorra deslizamentos. Dá para compreender? Então, por isso que eles são monitorados, para saber se isso vai poder fazer algum deslizamento. Imagina que tem uma pessoa lá, ó, trabalhando, né? Você sabe que as células são alteadas, né? O que é altear? É colocar os resíduos em lotes, né? Você quer nas células, vai subindo. Você chama de alteamento. Então, imagina que, por exemplo, tem um operário, tem um colaborador, né? Na parte de baixo, e esse aterro desliza e soterra ele. É problema, né? O que você acha? Não é problema? Mas tecnicamente o recalque ele não é algo induzido, ele mesmo é produzido devido ao sobrecarregar algo. Então a Isso. criação de uma nova célula é completamente diferente do recalque. Então eu acho mais perigoso do que vantajoso caso aconteça esse recalque. Ah, tá, não. Tá certo. Tá ok. Sim.
É mais perigoso do que vantajoso, mas tem esse lado bom e esse lado ruim, por isso que é monitorado. Porque além dos movimentos verticais, você controla horizontalmente isso. Por exemplo, se deslizasse, imagina que eu tenho um ponto bem aqui, né? E se tivesse um deslizamento, a tendência é esse ponto vir para cá, né? Digamos. Então, por exemplo, essa distância aqui, ó, seria um movimento horizontal. Então, isso mostra que está tendo um movimento horizontal. Aí eu tenho que me preocupar, mas agora se tivesse só vertical, aí seria bom. Seria o que o Cleis falou. Dá para compreender? Dá para entender, gente? Sim ou não? Sim. É importante estudar isso? O que vocês acham? E, professor? Diga. Mas esse recalque, ele é bom quando acontece no centro do aterro ou nas laterais? Como está Depende. mostrando na figura. Tem dois problemas, certo? Lembra lá do exemplo da casinha que eu falei? Se recalcar um ponto mais que o outro é problema, que é recalque diferencial, né? Aí isso provoca trinca, né? Pode provocar trinca no aterro também, né? As trincas das camadas lá, se afastar. Não que vai fazer uma trinca, mas se afastam. Então isso é ruim. Agora, se recalcar tudo de uma vez só, aí é bom, porque não vai ter movimento na horizontal. Dá para compreender? É porque isso acontece de maneira muito sutil, né? Então, não é como a gente 200 imagina dias, por exemplo. desabar de uma vez ou um Isso, por movimento. isso tem que ser monitorado. Exatamente. Tipo, barragens são monitoradas durante a vida toda dela. São para ser, né? Monitoradas durante toda a sua vida. Porque se qualquer movimento que seja preocupante, tipo, tem que evacuar a região que está abaixo da barragem, na região adjacente. Tá entendido, gente? Então, eu posso perguntar isso na prova aí, perguntar qual é a importância de estudar recalques na engenharia sanitária e ambiental. Saberia responder com exemplos? Você consegue, Só de forma técnica. Isso, você consegue me dar algum outro exemplo que tenha problema com recalque? Aconteceu aí com vocês, já, aí em Santarém, lá perto do shopping. Da buraqueira lá na Salvação? Pode ser também. Vocês já viram, por exemplo, afundamento nas ruas? Geralmente isso ocorre embaixo da rede de drenagem. Vocês já viram como é feito a sistemas de drenagem? Aqueles tubos de concreto? Vocês já viram como é feito a rede? Já. Manilhas, né? Isso, manilha. Então, por exemplo, fazer aqui, digamos, tem uma escavação, aí você vai colocar a manilha aqui, né? Esse solo que está aqui embaixo, ele não pode ser compressível. Já repararam que o pessoal faz uma compactação aqui embaixo antes de colocar a manilha? Sim ou não? Em Santarém ainda não prestei atenção, não, mas eu já li a respeito disso e parece que eles colocam até uma camada de seixo depois, depende Aí do... aqui vai ter um colchão de areia embaixo para sentar o tubo. E depois fecha do lado, né? Mas qual é o problema? Vocês sabem que esses tubos são encaixados uns nos outros. Sim ou não? Né? E dentro dele passa água durante o período de chuva, né? Tá drenando, vai levar água de um ponto para outro. Tranquilo isso aí? Sim ou não? Se Ok. acontecer um movimento aqui na vertical, que seria um recalque, você acha que pode ter a possibilidade de um tubo desse desencaixar do outro? O que você acha? Sim. E se ele desencaixar, tem possibilidade do fluxo de água passar para fora do tubo? Tipo, parte vai continuar passando, eu acho, né? Depende da magnitude. Mas tem a possibilidade de passar por fora? Sim, tem. Então, qual é a consequência dessa água ficar passando por fora? A gente já estudou isso antes, em outro assunto. Um fluxo. Vai diminuir a resistência do solo. Mas Também. Mas você lembra que eu comentei um negócio chamado erosão interna?
Pipe. Tipo, a Sim. água começa a passar devagarinho, aí esse fluxo vai aumentando, esse tubo por onde a água passa vai aumentando cada vez mais, até que o solo perde resistência e cai. Lembra disso? Sim. Aí você lembra daquela Isso. situação que ocorreu lá perto do shopping, que cedeu o asfalto? Ah, por salvação mesmo. O caminho para o Lembro. aeroporto. Então Sim. pode ser isso, sabia? Essa coisa aqui que eu tô falando. Tipo, a manilha pode ter movimentado verticalmente, desencaixou e o fluxo foi passando e foi tendo erosão interna, que a gente chama de pipe. Até que levou o solo todo e o asfalto cedeu. Dá para compreender? Diga. Professor, isso está acontecendo muito aqui em Santarém, na parte de tubulação de água, né? Que aqui perto da Hemopa ainda é tubulação de amianto e ela rompe. E aí, Isso. quando a gente vai ver, o asfalto vai embora. É isso que Mas acontece, é tipo, porque vazamento. a água fica passando fora e, tipo, vai levando o solo, entendeu? Que tá apoiando. Esse que é o problema. É como se fosse um negócio da areia movediça ali, né? Mas não de baixo para cima, na horizontal mesmo. Sacou? Deu para entender, gente? Tá explicado a importância de estudar isso? Sim ou não? Tá de boa? Sim, sim. Então já sabe, né? Se eu perguntar na prova, eu quero respostas parecidas com essas que eu estou dando. Então vamos lá. O recalque, né, em aterro sanitário ou em geral, né, vai existir de duas formas, né? A estrutura sofrerá um composto de outras parcelas, digamos assim, aqueles recalques imediatos que eu falei para vocês, que é estudado na teoria da elasticidade, né? E tem recalques de consolidação, que é a expulsão da água aí por adensamento. E o recalque secundário, que ocorre quando, por exemplo, imagina que você aperta tanto um solo e o grão quebra. Você concorda que pode acontecer isso? Você carregar muito ele e o grão quebrar, o grão de solo quebrar? Você concorda que pode acontecer isso? Sim. Então, se ele quebra, tipo assim, aquele volume que ele ocupava agora passa a ser ocupado por outros grãos menores. E a gente sabe que, por exemplo, 1 quilo de rocha maciça, por exemplo, pegar uma pedra, assim, uma rocha, e pesar dá 1 quilo. Ela ocupa um volume diferente do que 1 quilo de areia. Você consegue perceber? Consegue perceber a diferença? Pega um pedaço de rocha, pesa, digamos que deu 1 quilo. Aí se eu pegar 1 quilo de areia, você concorda que eles ocupam um volume diferente? Um espaço? Por quê? Quem que vai ocupar mais volume? A areia ou a rocha? Qual que vai ocupar mais volume? A rocha. Areia. Eu acho que é areia. É tipo a gente vê um quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Ele tem uma área maior, só que eles têm o mesmo peso, só que um ocupa mais espaço e o outro menos. Opa, caiu. Você fez a comparação errada, mas a resposta está certa no final. Essa do algodão está ligado com a densidade. É exatamente isso, volume. Só que qual é a diferença aí da areia para a rocha? É o volume de vazios que a gente tem que considerar. Você não consegue pegar só o grão de areia e colocar um do ladinho do outro. Você concorda? Que tem sempre uns vazios? Esses vazios ocupam espaço. Sim ou não? Dá para compreender isso? Hein? Eu perdi tudo. O professor estava falando que caiu, não ouvi nada. Então, falei que o exemplo que você deu do algodão está certo, porque está ligado com densidade, certo? A densidade do algodão é menor, né? É menor que a densidade do chumbo. Ou seja, para eu ter a mesma massa desses dois materiais, por exemplo, sei lá, 10 kg de chumbo e 10 kg de algodão, eu tenho que ter volumes diferentes, porque a densidade é diferente. A mesma coisa acontece com a rocha e o solo, a areia, por exemplo. A rocha seria a massa dividido pelo aquele volume que a rocha ocupa, sem nenhum vazio, certo? Tudo totalmente preenchido com rocha. Enquanto que a areia, além dos grãozinhos de areia, que o volume que eles ocupam, eu tenho um volume de vazios entre o grão e outro. Então, ocupa mais volume por conta disso, porque a densidade da areia, né, ou peso específico,
é menor do que o da rocha. Dá para compreender? Hein, gente? Eu acho que eu falei areia, né? Não, você acertou. Só um exemplo do algodão lá que você comentou. Tá ouvindo bem. Tá, Obrigada. beleza? Tranquilo? Então, existem essas parcelas de recalque, né? Por consolidação, né? Ou adensamento. E esse recalque imediato e o secundário, que é quando ocorre a destruição aí do grão e tudo mais. Tá, beleza? O que a gente vai estudar agora? O por adensamento, né? Que é a expulsão do água dos vazios. Então, perceba. A teoria do adensamento considera que só vai ter fluxo de água na vertical, né? Unidimensional. Lembra disso? A gente está falando isso aí já tem 3 aulas. Então, só vai perder água para cima ou para baixo, nunca para os lados. Lembra disso? Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma quantidade de solo, né? E imagina que eu consigo separar a parte que é sólida, tipo assim, como se eu colocasse um grãozinho do lado do outro, e a parte que é vazio. Você concorda que cada um deles ocupa um volume? E a soma desses volumes é o volume inicial daquele material, daquele solo. Dá para compreender isso? Sim ou não? Hein, gente? Fala comigo. Ok, positivo. E se eu aplicar um carregamento, o que pode acontecer? Imagina que eu aplico um carregamento. Né? O que pode acontecer aqui se eu aplicar um carregamento nesse solo? Ele pode descer? Sim ou não? Vai mudar de volume, né? Sim. Isso. Se ele descer, ele vai mudar de volume. O que muda de volume, gente? É a parte sólida ou é a parte que é vazio? O que você acha? É os vazios. Os vazios diminuem. Então, digamos que eu tivesse aqui um volume de solo dentro de um recipiente, né? Tenho esse volume de solo. Então, dá para perceber que tem muitos vazios. É ou não é? Então, tem muito vazio. Tudo que eu pintar de amarelo aqui é vazio. Isso ocupa um volume. Eu vou fazer tudo, tá? Dá para compreender isso, gente? Funciona? Isso aqui ocupa um volume e o que está de branco é o solo mesmo. Tranquilo? Então, tudo que está de amarelo é vazio. Agora, imagina esse mesmo recipiente. Imagina que você tem um recipiente que você sabe o volume, né? O mesmo recipiente. Você aplicou uma carga aqui, esses grãos ficaram mais próximos uns aos outros. Certo? Lembra da compactação? Então, dá para perceber que aqui tem mais grãos de solo que nesse. Sim ou não? Hein, gente? Assim, vou marcar o que é vazio. Você está me ouvindo? Ok. Estamos sempre. Tá. Então, dá para perceber que tem menos espaço amarelo aqui do que no outro? Imagina que o retângulo tem o mesmo tamanho. Sim ou não? Dá para perceber isso? Então, o que mudou de um para o outro? Teve uma diminuição do volume de vazios, né? É ou não é?
escala real, né, o que que acontece? Não tem como eu tirar os grãos, né, então colocar mais grãos. Os grãos só descem, né, e ficam mais próximos que os outros. Agora, o volume de vazio diminui. Só que, na teoria do adensamento, a gente considera que a área que está aqui, ó, essa área é constante, né, CTE. Então, o que muda é o volume. Volume não é igual área vezes altura? Sim ou não? Sim, Então, se a área é constante, para que haja variação de volume, eu tenho que ter mudança de altura. Concorda? concordo. Então, o recalque que ele vai ser medido geralmente assim, com variação de altura. Então, por isso que vai ter aqui um ΔH. Esse HV e HS seria a, a altura de vazios e a altura de sólidos, uma vez que a área também é igual. Então, que no volume de vazios e no volume de sólido, que muda também a altura. Então, a mesma coisa para cá. Então, você concorda que o volume inicial é maior que o volume final? Sim ou não? Sim, E que essa variação de volume aqui, ó, essa variação de volume, nada mais é do que o volume inicial menos o volume final. E a gente já entendeu que o volume que varia aqui é dos vazios, não dos sólidos. Então, por isso que mudou aqui, ó, para VV. Volume de vazios inicial, VF, volume de vazios final. Dá para compreender isso? Sim ou sim. não? Show de bola. Sabendo disso, gente, mesma fórmula aqui, ó, mesma fórmula que eu tive ainda há pouco, a gente se prendeu lá que os índices físicos são calculados assim, ó. O que é o Ezinho? Índice de vazios, né? Nada mais é do que volume de vazios dividido por volume de sólidos. Bacana? Então, eu vou ter um Ezinho inicial, qual eu vou usar o volume de vazios inicial, e o Ezinho final, com o qual eu vou usar o volume de vazios final. Dá para compreender isso? Sim ou não? Certo. Aí, ó, eu vou isolar aqui o VV, né? Caso aqui, ó, se fosse o inicial, digamos assim, seria VV0 igual a E0 vezes VS, concorda? Seria isso que eu teria que substituir no lugar do VV0? Então é isso que está aparecendo bem aqui, ó. Estão vendo? Aí aparece para o inicial e aparece para o final, mesma coisa. Dá para compreender? Sim ou não? Sim, Aí, ó, vocês estão vendo que tem VS aí nas duas parcelas? Tem VS aqui e tem VS aqui. Posso tirar em evidência, né? É isso que está sendo feito bem aqui, ó. Tirei o VS em evidência. E coloquei em parênteses o que sobra. No caso, ficaria E0 menos EF. Tranquilo? E essa variação aqui, ó, é a variação do índice de vazios. Por isso que apareceu esse ΔE bem aqui, ó. Dá para compreender? Hein? certo. Aí a gente já aprendeu, né, que o volume vai ser a área vezes a altura. E que a gente já viu que a área é constante, logo a variação de volume vai ser depender da altura. Então perceba, bem aqui eu tenho uma ΔV, né? Então se eu tenho um ΔV, e o que se está variando o volume tem que variar a altura. Então, por exemplo, se é ΔV, a área constante aqui tem que ser ΔH. Concorda? Então, está substituindo aqui, ó, o ΔV por isso, ó, área vezes ΔH. Dá para compreender isso? Hein, gente? E o volume de sólidos vai ser a área vezes a altura de sólidos. Lembra disso aqui, ó? Essa área aqui, ó. Imagina que você fosse calcular o volume desse prisma aqui de cinza. Seria a área vezes HS. Concorda? Sim ou não? Ah, eu vou continuar aqui. Se você não entender, você me questiona. E como tem a área aqui dos dois lados, eu posso mandar essa área embora, né? Posso mandar embora. Então, o que que vai sobrar? Vai sobrar ΔH igual a variação de E vezes HS, que é o que sobrou aqui. Beleza? É o que sobrou aqui. Tranquilo? Aí, o HS, gente, a gente tem que dar um jeito de tirar ele daqui. Não quero ele. A gente sabe que o volume de vazios é isso aqui, ó. Volume inicial dividido por volume de sólidos.
E o volume de vazios, né? O volume de vazios nada mais é do que o volume total da amostra menos o volume de sólidos. Concorda? Por exemplo, isso aqui tem um volume total, né? Volume total. Então, seria nada mais que o volume de vazios, né? Mais o volume de vazios mais o volume de sólidos. Aí, isolando o volume de vazios, passa o V total para cá. Então, é isso que está sendo feito bem aqui. Então, como a gente sabe que o índice de vazios é a variação do volume de vazio, é volume de vazios dividido por VS, e que volume de vazios também é isso, a gente foi substituído isso bem aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, no lugar do E inicial, tenho isso. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim. Aí, ó, e está substituindo os volumes aqui, todos os volumes, por A vezes H. Aqui é volume total, então aqui é a área total, a área já, H total. Então ficou A vezes H total. Aqui é volume de sólidos, então é A vezes H de sólidos, né? Então de solo, beleza? Aqui é volume de sólido de novo, então é A por HS. Você concorda que tem um A em todos os membros, em cima e embaixo? Eu posso mandar embora? A rigor ficaria assim, ó. A vezes H menos A vezes HS dividido por A vezes HS. Eu posso colocar o A em evidência aqui em cima. Aí ficaria H menos HS. E aqui embaixo A vezes H. Posso mandar embora, concorda? Aí vai sobrar o quê? Só H menos HS sobre H. HS aqui, né? Esqueci de colocar. Que é o que está aqui, ó. Entendido? Sim ou não? Entendido. Então, gente, ó, isso aqui, ó, ele igualou com o Ezinho, né? Igualou com o Ezinho. Vou colocar aqui o E. Se eu isolar só o HS aqui, ó, você concorda que ficaria assim, ó? Passaria, fazer aqui em cima de outra cor. Fazer aqui em cima, tá? Escrever H menos HS sobre HS igual a E. Tranquilo? Aí, ó, vou fazer o seguinte, passa esse HS para cá multiplicando. Ficaria H menos HS igual a HS vezes E inicial. Tranquilo ou não? Tranquilo. Aí, isolando o H aqui, ó, ficaria o quê? HS, né? Passa, isso fica positivo, mais HS E. Aí eu posso colocar em evidência HS. Aí ficaria 1 mais Z inicial, concorda? É isso que está aparecendo bem aqui, ó. Tá compreendendo? Ah, no caso aqui ele isolou o H, né? Eu vou fazer aqui de novo. Mesma coisa. Deixa eu fazer aqui de novo, porque eu isolei o HS. Vai dar o mesmo. Ah, cadê? Passa multiplicando, vai ficar H. H menos HS igual a HS vezes Z comercial. E comercial já, e zero. Aí quer isolar o HS, né? Então, o que eu vou fazer? Passo o HS para lá de novo, do mesmo jeito. H vai ficar HS mais HSE. Aí põe o HS em evidência. Aí fica 1 mais I, que eu tinha feito. Aí, isolando o HS aqui, ó, eu posso passar esse parêntese todo dividindo. Aí ficaria H sobre 1 mais E0, que é isso que está dando bem aqui. Beleza? Sim ou não? Só apareceu aquele 1 ali porque o HS foi para evidência, né? Isso, exato. Seria esse 1 que está bem aqui. Tranquilo? Aí, Luizão, bem aqui, ó, nessa fórmula que a gente tinha inicialmente, tem um HS. Então, eu vou substituir o HS daqui, ó, pelo HS que a gente encontrou aqui, ó. Tá beleza? É isso que eu estou fazendo aqui.
Então, estou igualando as duas fórmulas, aí vai ficar assim, ó, fazer para cá. Vou apagar esse trem bem aqui. Vou fazer bem aqui. Ficaria ΔH igual ΔE vezes HS. Aí a gente já tem um HS. ΔE vezes, né? O HS a gente já sabe que é H sobre 1 mais E inicial. No final vai dar ΔH igual a ΔE vezes H dividido por 1 mais E inicial. Beleza? Que essa fórmula que está bem aqui. Tranquilo? O que é isso aqui, ó, que a gente está fazendo? É justamente para calcular qual foi a variação de volume aqui, ó, recalque, né? Foi exatamente isso que ocorreu aqui no desenho. Dá para compreender isso? E o H é a altura total, é a altura inicial, beleza? Tranquilo, gente? Dá para Sim. compreender? Show de bola. Aí, ó, o que vai acontecer? Vocês lembram da curva de adensamento? Né? Na aula passada, era uma curva assim, ó, tinha um biquinho assim. Aí tinha uma inclinação. Lembra que essa inclinação? Que era o CC. Reta virgem, tensão de pré-adensamento. Tinha até um trabalho para vocês entregarem hoje. Vocês fizeram? Sim ou não? Sim. Show de bola. Então, vocês estão manjando isso aqui, né? Então, ó, a variação do E vai ser dada assim, ó, para solos normalmente adensados. O que é normalmente adensado? Fala para mim. Tá na ponta da língua, mas não tá querendo sair. Eita, quem ajuda o Luiz aí? Hein? É quando a tensão que está atuando no momento é igual à máxima tensão que o solo já suportou na vida dele, certo? Estou na reta virgem, né? Quando a tensão que está atuando agora no solo é igual à máxima tensão que ele já sofreu na vida dele. Então, pegando aquela curva lá de densamento, fazendo um triângulo, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, que é a variação de E, né? Porque a curva, né, gente? Não sei se vocês lembram, mas a curva é tensão por E, lembra? Então, por exemplo, se eu pego um E bem aqui e um E aqui embaixo, concorda que eu tenho uma altura, uma variação de E, que é justamente o que a gente está trabalhando? Isso aqui depende do quê? Né? Cateto oposto sobre adjacente, ou inclinação, tangente, né? Tangente. No caso aqui, o que é o sigma VM? Hein? Lê bem aqui embaixo, gente. Ó. Atenção, né? Lê bem aqui embaixo. Ó. O que é a tensão de pré-adensamento? É a máxima carga que ele já suportou na vida útil dele. Isso, exato, exato, tá certo, Luiz, tá certo. Só que eu acabei falando, por isso que eu tô rindo aqui. Eu perguntei o que é o VM, aí depois eu perguntei o que é a tensão de pré-adensamento. Tensão de pré-adensamento, tá, gente? Isso aqui. Então, ó, no lugar da variação do E, daquela fórmula que a gente descobriu agora há pouco, ó, lembra que tinha um ΔE? A gente vai substituir por tudo isso aqui, ó. Então, a fórmula real do recalque é esta, tá bom? Variação de altura, que é o recalque, vai ser a altura, a espessura da camada inicial, 1 mais o índice de vazios inicial, o CC, que é o índice de compressibilidade, né? Ou é coeficiente de compressibilidade? O CC é índice ou é coeficiente? Coeficiente. Tudo Índice. bem. Aqui, rapaz. É índice. Tá certo. Beleza? Vamos lá, índice de compressibilidade, né?
O outro coeficiente é o AV, né? Lembra? A gente viu na outra aula. Tá beleza? Isso daqui, ó, por que que aparece esse log? Alguém sabe me dizer? Por que apareceu esse log bem aqui? É o quadrado do tempo lá? Do gráfico? Não, é por causa que a curva de adensamento ela é em escala logarítmica aqui no eixo, Ah, sim. no eixo horizontal, beleza? Por isso que aparece esse log, só por isso. Tá tranquilo? Anota essa fórmula aí. Anotou? Tira um print aí, sei lá, alguma coisa do tipo. A gente vai precisar dela daqui a pouco para fazer um exercício. Tá tranquilo até aí, gente? De boa na lagoa, não? Hein? Sim. Tá? Para o solo pré-adensado, aí agora, o que é solo pré-adensado? Ele está sobrecarregado com uma tensão menor que a área pré-descimento. Isso, exato, garoto. Isso mesmo. Aí, por exemplo, tem um gráfico aqui de adensamento, né? Faz um biquinho assim, mais ou menos. Aí lembra que tinha uma parte inicial da curva, lembra? Da primeira curva, e tinha uma outra. Aí cada uma tinha uma inclinação, né? Essa inclinação aqui era o CR, né? Coeficiente de recompressão, tá bom? Lembra? CR é índice de recompressão, beleza? Tá aqui embaixo. Então, a gente usava ele, nada mais era do que uma inclinação. Então, quando isso acontecer, se a tensão for menor que a tensão de pré-adensamento, aquela fórmula que a gente viu lá, ganha mais uma parte, ó. Ganha essa parte aqui, ó. Consegue perceber que é a mesma fórmula que você tirou um print aí, mais isso? Sim ou não? Dá para compreender? Sim. Show? Então, é a única diferença, tá? Depende só para saber se o solo é pré-adensado ou normalmente é adensado. Se for pré-adensado, você usa essa fórmula aqui maior. Aí você tem que ter o CR e o CC, que são os índices de recompressão e o índice de compressão. Tá beleza? Enquanto que, se for normalmente adensado, você usa outra fórmula, sem o CR. Tá tranquilo isso aí? Tu não vai errar na prova? Nem no trabalho? Hein? Espero que não. Espero que não. Também espero que não. Prolongar. Também espero que não. Tá? Aqui tá repetido, né? É a mesma coisa. Aí, ó, o que que acontece? Recálculo por adensamento em argilas pré-adensadas. Para argilas pré-adensadas, quando o acréscimo de carga somado com a tensão efetiva atual não ultrapassar a tensão de pré-adensamento, certo? Aquela fórmula fica só com a primeira parte, ó. Tá beleza? Pode acontecer isso. Imagina que tu tem uma tensão de pré-adensamento de 100, né? E tu tá aplicando uma carga agora de, sei lá, 50. Você concorda que 50 é menor que a tensão de pré-adensamento? Sim ou não? Então não vai chegar naquela parte da reta virgem. Então você não precisa do CC, você vai precisar só do inicial. Tá de boa? Dá para compreender essas diferenças? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim. Repita aí, professor, que falhou aqui para mim. É porque tem a curva de adensamento, né? Que é aquele gráfico aqui, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, bem aqui eu tenho uma determinada inclinação, né? Que vai ser o CR. Aqui eu tenho outra inclinação, que vai ser o CC, né? A tensão de pré-adensamento era mais ou menos aqui onde mudava aqui a inclinação. Tem os metros lá, né? Sigma M, sigma VM. Se a carga que eu estou aplicando for menor que a tensão de pré-adensamento, só nessa região aqui, ó, aquela fórmula do recálculo maior, eu uso só esse trecho aqui, ó, só com CR. Dá para perceber? É a única diferença. Se a tensão for menor que a tensão de pré-adensamento, ó, tensão vertical total, né, efetiva, for menor que a tensão de pré-adensamento. Aí eu posso usar só essa fórmula. Tá, beleza? Perfeito. Beleza. Show de bola. Então vamos lá fazer um exemplo. Seguinte.
Dado o perfil geotécnico abaixo, né? Todo mundo sabe que é perfil já, sim ou não? O que é um perfil, pessoal? É um corte frontal? Acho que você pode falar isso. Mas, tá, que mais? Não tá errado, mas geralmente não é esse termo que usa. Fala perfil mesmo. Onde aparecem as camadas, gente, do solo, nível d'água, tá ligado? É isso que é um perfil. Tranquilo? Já ouviu falar do perfil geológico e tal? Mostra lá as camadas de solo, com leito rochoso e tudo mais. Aqui só é solo. Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim. Então é o seguinte, vamos lá. Dado o perfil geotécnico abaixo, calcule. Letra A. Recalque total da camada de argila provocado pela sobrecarga, né? Que é um depósito circular de 20 metros de diâmetro. Beleza? Você lembra no semestre passado que a gente aprendeu a calcular acréscimo de carga, que tinha os gráficos? Vamos precisar. B. O tempo para atingir 50% do recalque. C. O tempo para atingir 47 centímetros de recalque. D. O tempo para atingir 47 centímetros de recalque se houvesse uma camada inferior impermeável. Beleza. Nesse perfil aí tem duas camadas permeáveis, né? Tem areia em cima e tem areia embaixo. Primeira pergunta. Eu vou calcular recalque em qual tipo de solo? Recalque de consolidação. Qual tipo de solo que isso ocorre? Em solo argiloso? Só argila, tá? Em areia, o recalque é imediato. Você aplica a carga ali, acontece o recalque e acabou. Na argila vai acontecendo ao longo do tempo, beleza? Porque a água vai saindo ali devagarzinho por conta da condutividade hidráulica, que é baixa. Tá beleza? Então vamos começar na A. A A, que é o recalque total. Recalque total é isso aí que a gente está aprendendo a calcular, aquele ΔH, da camada de argila provocada pela sobrecarga. Então, se tem duas camadas drenantes, né? Quer dizer que o nosso H, a rigor, é metade do que está aí. Qual é a espessura dessa camada de argila? Que tamanho é isso aqui? Fala, 5? fala que é 8. É 8? 8, muito bem. Né? Porque a cota aqui é 1 e a outra aqui é 9, né? A diferença de cota vai dar 8. Sim ou não? Entendem? Ah, agora sim. Deu para entender. Beleza. E só vai ter recalque de consolidação se o solo estiver saturado. É ou não é? Esse solo está saturado? Sim ou não? Ágila sim. Esse NT em cima desse NA é o quê? Eu sei que é nível d'água o NA. O NT é o quê mesmo? Só para relembrar? Nível do terreno. Beleza? Então, esse solo está saturado, sim ou não? E por quê? Se tiver. Não. E se for não, por que também? Tá Não tá, saturado, meus tá, queridos. tá abaixo do nível d'água. Exato, garoto. Muito bem. Você é o cara. Está abaixo do nível d'água. Então, está saturado. Beleza? Se tem camada de areia em cima e tem camada de areia embaixo, eu tenho duas camadas drenantes, né? Duas faces drenantes. Né? Ou seja, a água pode ir para cima e ir para baixo. Tá beleza? Tranquilo isso aí? De boa na lagoa? Correto. Show de bola. Vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular. Se tem, gente, uma carga aqui, ó, por exemplo, sem a carga, o solo já está acostumado com esse peso. Lembra da coisa que a gente falou lá? Pois já está durante a vida toda geológica dele, tinha essa carga em cima e já está acostumado. O que vai gerar recalque, acréscimo de poro-pressão, é carga a mais, variação de carga. Então, por exemplo, ele está pedindo para calcular aqui no meio da camada, 5 metros aqui, né? A cota 5 metros. A cota 5 metros, isso aqui é 4, né? Concorda? Por que 4? Porque aqui para cima tem 1 metro, né? Não está na escala, mas é assim. Concorda? Então, aí aqui 1 mais 4 dá a cota 5. Entendido? Sim ou não?
Aí, ó, a primeira coisa é saber se solo é normalmente adensado ou pré-adensado. Como é que eu sei, Luiz? Se é normalmente adensado ou pré-adensado? Tem que saber a tensão de pré-adensamento. Isso. Tá aqui a tensão de pré-adensamento. 30. 30 kN por metro quadrado. Quilonewtons, tá, gente? Por metro quadrado é a mesma coisa que kPa, tá? Que às vezes eu posso escrever isso aqui na prova ou isso. Tá bom? Quilopascal. Aí eu tenho que saber qual é a tensão que está atuando nele, né? Como é que eu calculo a tensão que está bem aqui? Vamos lá. Tensão efetiva, bem aqui nesse ponto. Quanto que vai ser? Lembra que eu te fazia a espessura vezes o peso específico? Ó? Tá vendo aqui, ó? Meio vezes 16. Que é essa primeira camadinha aqui, ó. Dá para compreender? Ela tem meio de espessura. Sim ou não? Então, por isso que apareceu aqui, ó, meio vezes 16, que é o peso específico aqui. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. A gente está calculando a tensão efetiva direto. Ano passado, no semestre passado, a gente calculava a total e depois subtraía da pressão. Mas nesse caso aqui vamos fazer mais rápido. Basta fazer o quê? Pega a espessura, né? Se o solo estiver saturado, está abaixo do nível d'água, então está saturado. Então você vai pegar o peso específico saturado, né? Que é o 18, e subtrair do peso específico da água, que é 10. Então por isso que está 18 menos 10. Tranquilo isso aqui? Sim ou não? Tranquilo. A mesma coisa para cá. Agora, não é toda a camada, é bem aqui no 4. Então, vai ser 4, tá aqui o 4, ó, vezes o peso específico, que nesse caso é 14, saturado, menos o peso específico da água. De boa? Fazendo essa conta, segundo isso aqui, dá 28,8. Acho que está certinho. Beleza? 28,8. Aí, o que você faz? Você pega a tensão, né, de pré-adensamento e divide pela tensão atuante. No caso, ficaria 30 dividido por 28. Tranquilo? Sim ou não? Isso aqui, ó, dá aproximadamente 1. Se você fizer essa conta, dá um pouco mais que 1. Quer ver? Faz aí. Quanto que dá essa conta aí? Um 0,4. 1,04. Por exemplo, passando 4%, até 10%, gente, você pode considerar o solo normalmente adensado. Se passou disso, você considera pré-adensado, beleza? Tá tranquilo? Vamos considerar o limite de 10%. Tá beleza? De boa? Beleza. Agora, o que eu tenho que saber? Aqui nesse ponto A, nesse ponto que está marcado, chegava a essa tensão aqui, ó, 28, né? Só do peso de solo. Só que eu coloquei um tanque aqui, né? Por exemplo, imagina que você vai colocar, sabe aquele negócio que põe para... Tem aquela última etapa da estação de tratamento, que tem tipo uma hélice, assim, uma pá que fica girando, já viram? Esse é o nome daquele negócio. Já viram? Não sei se é raspador, alguma coisa do tipo. Sei que fica o lodo, né? Aí fica mexendo ali, a água fica limpinha embaixo. Aquilo é um tanque, né? Circular. Então, imagina que é um desses. Esse tanque, em cima do solo, ele gera uma tensão. Beleza? Aí, qual essa tensão está dizendo que é 50? Quanto dessa tensão chega aqui? Porque ela vai espraiando, né? Vai se espalhando assim, ao longo da profundidade. Aí, como é que calculava? Lembra desse ábaco aqui, ó? Semestre passado? Você tinha que entrar com algumas coisas. Isso aqui é para carga circular. Primeiro, aqui você entra com x sobre r. O que é o x? É o ponto onde você quer calcular o acréscimo de tensão. Eu quero calcular no meio do reservatório. Então, minha posição x é 0. Né? Então, por exemplo, 0 dividido pelo raio, né? O raio aqui é quanto? Você lembra? É 20 metros, né? O diâmetro lá. Circular de 20 metros de diâmetro. Então, o raio é 10. Tá dando para compreender isso, gente? Sim ou não? É? Sim. Então, por exemplo, essa parte aqui seria 0 dividido para 10. Dá 0. Então, eu estou bem aqui, ó, nesse ponto. Né? Aí, a segunda parte do ábaco é Z sobre R. O que é o Z? A profundidade que eu estou aqui, ó. Essa profundidade. Quanto que é essa profundidade aqui total? Do início até o final?
Quanto que é? Daqui para cá. É 5. É 5, né? Então, bem aqui, ó, é Z sobre 5. Então, Z vale 5. Então, 5 por 10 vai dar meio, né? Que são esses valores que estão bem aqui, ó. Tranquilo? De boa na lagoa? Dá para Sim. compreender isso? Então, beleza, eu vou procurar o meio aqui. Onde é que está o meio aqui? Né? Bem aqui é o quê? 0,2. Aqui é 0,4. Aqui é 0,6. Aqui é 0,8 e aqui é 1. Concorda? O meio está bem aqui, concorda? Esse tamanho? 90. Então, ó, o fator de influência é a curva, tá? É onde toca a curva. Tá tocando na de 90. Então, por isso que apareceu aqui I 0,90. Dá para perceber isso? Tranquilo isso aí, gente? De boa na lagoa? Sim ou não? A gente está procurando 0,5, não é isso? 0,5. Tá. Tá entre o 0,4 e o 0,6. Bem aqui, concorda? Beleza. Boa na lagoa? Todo mundo compreendeu isso aí, gente? Sim ou não? Sim, professor. De boa, né? Fácil, mais fácil que isso é o quê? 2 Bem isso. aqui. 2 dígitos também, 2 dígitos é mais fácil. Aí, ó, como é que eu calculo a Não, dá acréscimo? 10 com todo mundo. Hã? Mais fácil que isso, só dá 10 para todo mundo. Ah, isso é muito difícil para mim. Então, ó, gente, o acréscimo de tensão, que é o delta sigma V, ó, basta você pegar o número que você encontrou, tá vendo? Que é 0,90, e multiplicar pela tensão que está sendo aplicada, que é 50. Beleza? Então, o acréscimo de tensão que vai chegar lá no ponto que está marcado, aqui a 5 metros, vai ser 45 kPa, ou 45 kN por metro quadrado. Tá tranquilo? De boa isso? Sim ou não? Quero que você grave esses valores aqui, ó. 28,8, que é a tensão efetiva. 30 é a tensão de pré-adensamento e esse 45 é o acréscimo de tensão. Tá bom? Então, bora lá. Aí, lembra lá da fórmula no início? Para solo pré-adensado? Lembra disso? Foi a primeira fórmula lá que eu pedi para você pegar, bater um print lá e tudo mais. Bem aqui está o sigma VM, que é a tensão de pré-adensamento, e aqui embaixo também. Tranquilo? Aqui está o acréscimo de tensão que a gente calculou agora. De boa na lagoa? Sim ou não, gente? Sim. Aí, ó, vamos lá. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Vai pegar a altura da camada lá, que é quanto? Lembra a espessura da camada? Quanto que era? De argila era 8. 8 metros. Aí ele colocou em centímetros aqui, ó. Para o recalque dar em centímetros. O recalque, ele sempre vai dar na unidade que você colocar a altura. Tá bom? Se você colocar centímetro, dá em centímetro. Se colocar metro, dá em metro. O índice de vazio inicial está sendo dado lá no perfil de solo. Tá vendo bem aqui, ó? Foi dado. Tá bom? 1627. Então, 1627. 0,55 é o CC, que também está lá. Aqui é a tensão de pré-adensamento, beleza? Tensão de pré-adensamento. Aqui é o acréscimo de tensão. E aqui embaixo, gente, é sempre a tensão que está sendo aplicada, né? No caso, poderia colocar 30, porque te considerou igual. Mas coloca a menor de delas, tá bom? 28 aqui, ó, os trocados. Tá, beleza? 28. E aqui é a soma das duas. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? Sim ou não? Aí faz essa continha aí e vê se dá 69,2 centímetros. Você acha isso muito ou pouco? É considerável, né? É 70 muito, centímetros. né? É muito. Se para uma casa, isso gera problemas bem graves, se fosse uma casa. De boa na lagoa? E, professor, eu não entendi por que que foi... porque na fórmula tá ali tensão de pré-adensamento em cima e embaixo, né? E por que que ele foi 30 e embaixo foi 28? É porque, assim, essa fórmula é normalmente adensada, né? Normalmente adensada, escrever NA, NA, tá? Escrever aqui. Escrever normalmente mesmo.
a tensão de pré-adensamento é igual à tensão que está sendo aplicada. Entendeu? Lembra lá que a gente fez aquela continha do nosso e deu 1,04? Você fez a conta? Sim. Então, a rigor, eu tinha que colocar o 30 aqui de novo, entendeu? Mas se eu colocar o 28, é a favor da segurança. Porque quanto menor esse número aqui, ó, maior é o recalque. Tá ligado? Ah, Então, se tem menor, você põe o menor. Só por isso, mas você podia colocar o 30 aqui se quisesse. Tá ligado? beleza. Porque se tu coloca 30, esse valor aqui com certeza ia ser menor. Um pouquinho. Mas seria. Suave, gente? Tem Tranquilo o isso aí? valor travadinho. Oi? Ah, tá. Beleza. Então, show. Tá tudo certinho. Aí, ó, letra B. Para atingir 90% do recalque. Tu lembra aquele gráfico que a gente tinha? A gente fez o exemplo já, que era um gráfico assim que tinha várias curvas assim, ó. Lembra? Sim. Então, aí na última aula eu mostrei que existe um outro jeito de você calcular esses valores sem usar o gráfico, usando umas equações. Aí tinha duas equações, dependia do valor de U, né? Tá na aula passada. Aí, ó, ele quer 90% do recalque, então quer dizer que o U é 90, tá? Quando falar assim. Então, aqui você vai calcular o fator tempo, né? O fator tempo para esse valor, calcula assim, 0,9332 log de 1 menos esse valor aqui, só que se tira a porcentagem. No caso aqui ficaria 0,9, né? Menos esse valor aqui. Faz essa conta e vê se dá isso. Esses valores é aquele que a gente encontra na tabela? É isso? Isso, exatamente, são os mesmos valores. Se você procurar U de 90, você vai encontrar esse aqui. Por isso que está dizendo assim, ó, ver ábaco tal ou tabela. É a mesma coisa, aquele que a gente tem na aula já. Deu esse valor. Tá. Então, o que que acontece? Gente, isso aqui é o fator tempo, né? O fator tempo é esse T maiúsculo. Que ele quer o tempo, que é o T minúsculo. Então, ó, a fórmula lá para calcular era essa aqui, ó. É o T, né? O fator tempo é igual a CV vezes o Tzinho, né? O CV já mostramos como é que calcula na aula passada. Tzinho e HD, sobre HD ao quadrado. O que que é HD? É a altura, né, de drenagem. Então, é a distância de drenagem, digamos assim. Se tem duas fases drenantes, eu divido a espessura da camada em dois. Lembra que eu mostrei que tinha areia em cima e areia embaixo? Sim ou não? Então, se eu reescrever essa fórmula aqui, ó, você concorda que vira isso? Estou só isolando o T. Então, passaria o HD ao quadrado vezes o T grandão, né? Dividido por CV, que seria isso aqui, concorda? Sim ou não? De boa, né? Sim ou não? Considerar. Sim. Então, ó, bem aqui eu substituí o T grandão. Aí o HD, porque tem duas camadas drenantes, é metade do de 8, né? Então, 4 ao quadrado. E o CV está sendo dado lá no perfil. Só ficar ligado, gente, para estar na mesma unidade. Se aqui tiver metro, você usa metro aqui também. Se aqui tiver centímetro, aqui tem que estar em centímetro. Essa conta dá em segundos, tá? Então, deu esse valor aqui em segundos. Faz essa conta aí para ver se dá isso. Deixa eu ver qual que número é esse. 161.523.809 segundos. Que dá 5 anos. Tranquilão, gente? De boaça isso, né, gente? Mó fácil. E aí, deu? Deu, professor. É só uma E como é que eu pegadinha, faço para né? transformar em anos? Você sabe, né? Divide por 360, por 24 de novo e tal.
né? Só transforma para minuto, depois hora, depois dia e tal. Bom, pois é. Professor, só voltando um pouquinho naquela parte do... O senhor colocou 0,9, é esse valor que a gente vai usar, porque no meu não deu, eu usando esse 0,9 de um ábaco que o senhor disse na tabela e tal. Deu quanto? Agora eu já saí para estar falando essa outra conta. Vou fazer aqui rapidinho de novo para ver o valor. Mas esse U eu vou usar 0,9? 0,9. Que vai ficar 1 menos 0,9. Sim, tá, vou fazer aqui de novo. Eu acho que ela quer saber no ábaco, professor, se vai aparecer 90%, né? Ah, não, lá no ábaco vai ser 90 direto. Na tabela é 90. Não, eu usei esse 0,9 e não deu esse valor. Deu quanto, doutor? Eu vou fazer aqui de novo. Você colocou os sinais aqui, menos, tá? Deu negativo de novo aqui, menos 1. Só se o log, porque já quando a gente aperta no log, ele já dá um parêntese, né? Só se eu colocar 2 parênteses. Eu não sei. Vou fazer aqui. Já explica o parêntese, aí eu continuei 1 menos o 0,9 e fechei. Eu não sei se é duas vezes o parêntese. Vou abrir aqui a minha calculadora, vamos ver. Abrir, só um minuto. Deixa eu ver, menos ponto 9332. Professor, eu acho que eu não colocava esse menos na frente do zero. É isso, então. Então tá certo, Acho que né? é Parece isso. esse valor aqui negativo. Ah, tá. Vou fazer Isso. só para desencargo de consciência. Aí log de 1 menos ponto 9, fecha parêntese, menos uns trocadinhos, ponto 0. Isso era o menos na frente lá do 0,933 que eu não estava colocando. Ah, tá de boa, doutora, não tem problema. Tá? Então, tá certinho aqui, deu 5 anos. Então, essa é a letra B. Beleza? A letra C é o seguinte, o tempo para atingir 47 centímetros. Isso aqui, gente, é relativamente simples de fazer. O que você faz? O recalque total a gente já calculou. O U, esse U, ele nada mais é que o recalque que você está calculando dividido pelo recalque total. E vai ter. O recalque total foi o que a gente calculou. Vai ser 69. Tranquilo? Ele quer saber para 47. Então, o que você faz? Você pega o 47 e divide pelo total, vai dar uma porcentagem. Deu esse valor bem aqui. Tranquilo? Aí você multiplica por 100 e vai ficar isso. De boa na lagoa? Sim ou não? Beleza. Aí, ó, na aula passada eu te passei 2 fórmulas que dependia do U. Eu acho que era U maior que 60. Então, pega essa mesma fórmula que a gente fez e vamos colocar, em vez de 0,90, vamos colocar 0,675. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora de novo. Deixa eu ver. Se não for isso, você pega a fórmula aí para mim na aula passada. Mas acho que vai ser essa aqui mesmo. Vou só mudar aqui o 0,9, ó, por 675. Ó, tá vendo? Deu 0,370. Aqui deu 0,37 e meio. Da mesma coisa, praticamente, certo? Se você olhar lá no ábaco, deve dar. Porque provavelmente esse número aqui é maior. Sacou? Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui todos os números. Deixa eu ver se vai dar isso. 47 dividido por 69,62. Ah, peraí, escrevi errado, acho. Escrevi errado. Foi ponto 47. É isso. Ó, deu 0,300 e tal. É isso. Tá? O mesmo valor que deu aqui lá no outro, tá bem próximo do que tá dando. Ou se consultar lá na tabela. Tá? Deu para entender? Hein, Sim. gente? Aí você refaz aquela mesma conta que a gente fez ainda há pouco, só que agora usando o novo fator tempo, né? Aí você vai encontrar um novo valor, aí ó, isso vai demorar 2 anos. Tranquilo?
2 anos e 24. Aí, ó, a D diz assim, considerando somente uma face drenante. O que que muda para o que a gente fez anteriormente na letra B? Só muda que lá a gente considerava 8, né? 4, e aqui a gente vai ter que considerar 8 no HD, porque é só uma face drenante. Então não divide por 2. Tá beleza? Dá para compreender? Sim. Então é só essa diferença. Aí a gente vai ter finalizado aqui o exercício. Uma coisa que tem que ficar de boa, tá? Se tiver rebaixamento de nível d'água, muda, viu? Lembra quando a gente calculou a tensão efetiva? Por exemplo, tensão efetiva vertical, não era H, né? A espessura da camada, digamos assim, chamada de H, vezes o gama SAT, menos o gama da água. Você concorda se tiver rebaixamento do nível freático, isso aqui eu não vou ter que usar? Porque vai ser só o gama seco? Dá para compreender? Entendido. Então muda a tensão efetiva. É só isso que muda. Se tiver rebaixamento de nível d'água, vai mudar a tensão efetiva. Então, vou aplicar mais carga e vai ter mais recalque. Tá? Beleza? Então seria isso aqui, é um exemplo. Seria o seguinte: verifique o efeito de rebaixamento do lençol freático para uma profundidade de 1 metro. Vocês lembram que estava bem aqui em meio, né? Então o nível d'água estava bem aqui, agora vai estar bem aqui, ó. Novo nível d'água 2. Dá para compreender? Então antes era 28,8, certo? Com esse rebaixamento, vai mudar. Em vez de aqui ser meio, era meio antes, vou mudar para 1. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? Hein, gente? Sim. Dá para compreender? Então, aí aqui eu teria 32, né? Que seria a nova tensão vertical aqui, ó. Aí no lugar da tensão de pré-adensamento, você põe essa. E aqui é a tensão inicial, digamos. Aliás, faz uma conta para mim. Faz isso aqui com 30, só para eu ver uma coisa. Mas seria só isso que mudaria, tá? A rigor aqui é 30. Entendeu? É só isso que muda. Tá tranquilo? Deu esse valor aí? 72,3? Só consulta aqui, ó, se aqui não é 30, de vez do 28, que aqui é a tensão de pré-adensamento. Pode ser também. Tá beleza? E aqui é a tensão total que eu estou aplicando, mais a sobrecarga. A sobrecarga continua a mesma, 45. Muda nada. Independe do nível da. E aí, conseguiu? No meu não deu, não. Deu 69,31 com 30. Com 30, né? Tá. A Então, mesma coisa deu no meu. e com 28, deu esse valor aqui, 70 e trocado? Eu acho que ele tá usando aqui nesse exemplo 28 porque é mais a favor da segurança, mas aqui você podia colocar os 30. Tá beleza? Deu certo, 72. Tá bom? 72,28. Aí acho que ele arredondou e colocou 3, né? 3 Isso, centímetros. exato. Então, beleza, gente. Seria isso aí, os dois exemplos que a gente tem, né? Peguei isso aí desses materiais. E é isso aí. Até mais. Boa noite, professor. Alguma dúvida?